Bom, gente, então quando a gente pensou, né, na ideia de montar o Agritech UFLA, foi pensando também no Zeta Lab, foi pensando em tudo que a Zeta vem trabalhando, em tudo que a Zeta vem fazendo de diferente que vocês estão vivenciando aí, né? O desafio de vocês é um desafio focado na rastreabilidade da carne, é um baita desafio, porque esse desafio da rastreabilidade não é só da carne, é também do hortifruti, é também do café, é também das frutas, é também da soja, é também do milho, porque a rastreabilidade, ela vai ser a grande chave para o futuro. Você saber identificar da onde veio o alimento que você está consumindo, ou quais são as fontes que compõem o alimento daquilo que você está consumindo, seja industrializado, seja in natura, isso aí é uma demanda que só está crescendo e ela cresce de forma exponencial. Paralelamente a isso, a gente também tem o crescimento das tecnologias que permitem com que você possa trabalhar a rastreabilidade. Então, você tem hoje tecnologias como o código de barras, certo? Que estão tão simples quanto o código de barras, passando pelos QR Codes, passando pelos sensores que podem estar no brinco dos animais, por exemplo, no caso dos bois, passando pelos chips que vão dentro da carne, passando por estratégias de blockchain, para você poder controlar melhor ainda e proteger a informação da onde que ela está vindo e poder fazer um encadeamento da informação, que é muito importante, até você chegar nas ferramentas de marketing, comunicação, lá na ponta, no varejo, no consumo, que é você poder pegar um celular e poder ler aquela informação e ter ali a foto do bicho, né? Bom, acho que fica meio chato, né, você pegar um pedaço de picanha e ver a foto do boi, né? Mas, né, que é possível fazer isso, com essas tecnologias. Então, isso aí talvez não sirva para o boi, mas serve muito bem, perfeitamente para o café, por exemplo, onde você vai pegar naquela gôndola o café que você vai comprar ali no supermercado, e você passa o celular e você tem acesso à lavoura, ao nome do produtor, à variedade, como foi cultivado, como é que foi a produção, etc. Temos vários exemplos bacanas disso em várias cadeias, e esse é um dos temas de estudo da minha linha de pesquisa. Desde que eu comecei a trabalhar no mestrado, eu venho trabalhando e pensando nessas questões de rastreabilidade e tecnologia aplicada ao agronegócio. Então, quando veio a ideia do Agritech UFLA, e aí eu convidei a professora Elisa Guimarães para estar junto com a gente, e ela topou na hora o desafio também, a gente pensou justamente em tentar entender essa questão da aplicação das tecnologias no agronegócio. Por isso que a gente se definiu aí, isso foi um trabalho que a gente fez de forma estratégica, como um centro de estudos em mercado e tecnologias no agronegócio. Somos um centro pluridisciplinar com foco em entender a aplicação de tecnologia no agronegócio. E a nossa missão aí é construir pesquisa aplicada para compreender a dinâmica do desenvolvimento e utilização de novas tecnologias em mercados agropecuários. Por que a gente quer entender dinâmica de mercados? Porque o marketing, mercadologia, que para mim é muito melhor do que marketing em termos de palavra, o estudo dos mercados, ele é uma possibilidade importante de entender qual é o papel de que uma tecnologia desempenha na sociedade. Bom, vocês acompanharam, talvez, essa semana, que o Elon Musk, que é o dono da Tesla e o dono da SpaceX, ele se tornou o segundo cara mais rico do mundo, simplesmente ultrapassando o Bill Gates e caindo aí, seguindo de perto o Jeff Bezos. E você vai ver para a Tesla e vai ver que a Tesla não dá dinheiro. Você vai ver para a SpaceX, vai ver que a SpaceX não dá dinheiro. Então, como que esse cara se tornou o segundo cara mais rico do mundo? Porque ele está trabalhando com mercados, está trabalhando com a SolarCity também. Muito bem, Arthur, bem lembrado. É que a SolarCity, ele é um dos sócios ali, né? Mas acho que na SpaceX, na Tesla, ele está bem à frente ali, né? Na Tesla menos agora, mas muito na SpaceX também. Mas a SolarCity, quer dizer, olha só as 3 tecnologias que ele está buscando, né? Olha o impacto que isso vai ter no mercado. Por que ele está ganhando dinheiro? Porque as ações das empresas dele estão valorizando, porque as pessoas estão vendo que essas tecnologias vão impactar o mercado. Qual é o nosso papel, então?
tentar entender como que essas tecnologias vão impactar esse mercado, como que elas vão trabalhar e vão modificar a estrutura desses mercados, o comportamento dos consumidores e dos atores, né, das empresas e das instituições que estão envolvidas nesse negócio, né. Então, a gente tenta preencher a lacuna de estudos de aplicação de novas tecnologias no agronegócio, tentando entender essas dinâmicas de mercado e auxiliando os pesquisadores e as pessoas que atuam no mercado a compreender esses principais fatores que estão promovendo a expansão do mercado. Pode passar, Rafael. Bem, e aí, dentro desse foco, aí apresentando a nossa equipe, eu convidei o Eduardo César Silva. O Eduardo vai apresentar para a gente aqui hoje também. O Eduardo é o nosso pós-doc, ele está ligado ao projeto do Observatório da Agropecuária, que é um projeto-chave da Zeta, é um projeto que coloca um pé da UFLA na área da tecnologia no Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Então, para a gente é muito importante esse projeto do Observatório Agropecuária, é um dos 13 projetos-chave do Ministério da Agricultura, que é um dos projetos mais importantes ali para a ministra Tereza Cristina, e a gente vem trabalhando muito forte para poder também construir a parte de pesquisa, e aí o Eduardo foi chamado para isso. O Gustavo é o meu orientado de doutorado, que também vai estudar dinâmicas de mercado, ele foi no mestrado comigo, e está trabalhando também na linha de tecnologia. O Rafael, que está coordenando a apresentação para a gente aí, é um aluno de mestrado nosso, também na equipe. A gente também tem o Daniel Leite, que também é um pós-doutorando aqui do departamento, também está trabalhando na parte de tecnologia e inovação. E também temos a professora Caroline, que está ligada à Fagama e também é pesquisadora externa, também atuando com a gente no grupo. Temos a professora Elisa, que já falei para vocês, o professor André, o professor André Lima, que trabalha na área de finanças também, mas ele ainda não está atuando de uma forma tão intensa no grupo. Temos a Angélica, que também é doutoranda aqui no Departamento de Administração e Economia, e trabalha na linha de estudos de mercado, e na parte de econometria também, entendendo as dinâmicas, especialmente no mercado de café. Esqueci alguém, gente? Não, né? Esqueci alguém. Daniel. O professor Daniel, né? O professor Daniel Rezende também, que trabalha também na linha de marketing e mercados. Então, vejo que é um grupo bem qualificado, e a gente pretende já chamar os alunos de graduação também a participarem do grupo a partir do ano que vem, especificamente. Esse ano eu preferi não abrir, porque eu acho que a gente tem que estar mais próximos aqui agora para poder desenvolver alguns projetos especificamente, mas também a gente está estruturando o Agritech UFLA. Bom, e aí, esse grupo de pessoas aí, a gente definiu algumas linhas de atuação do Agritech UFLA. Aí está a construção de mercados de tecnologia no agro. A gente quer saber como que tecnologia impacta no mercado, como que drones, como que Big Data, como que ciência de dados, como que geomapas, como que a parte de gestão, smartphones estão impactando a gente para tentar entender os mercados, outras tecnologias, como no caso das tecnologias automatizadas de máquinas agrícolas também. E aí, especificamente, aplicação e uso da ciência de dados em mercados agropecuários. Percebam que isso tem tudo a ver com o Observatório da Agropecuária, que é justamente o objetivo de a gente entender como que a gente pode apresentar da melhor maneira possível os dados que vocês estão trabalhando no Observatório Agropecuário e montando isso numa estrutura de dados única que faça sentido para as pessoas. Entender a aplicação de novas tecnologias nos mercados agropecuários, aí o foco realmente é nas tecnologias, né, e não tanto no mercado macro como um todo, né, e as ferramentas tecnológicas para sustentabilidade e rastreabilidade. Quer dizer, a gente também quer entender rastreabilidade e sustentabilidade e entender como que a tecnologia impacta rastreabilidade e sustentabilidade. Pode passar, Rafael. Bom, e aí o que a gente faz, né? O que a gente pretende fazer, o que nós fazemos? Nós fazemos estudos prospectivos, então o nosso objetivo é tentar entender o futuro. Estamos com uma demanda agora da FAENG e do Instituto INAS aqui de Minas Gerais, para tentar entender o futuro da agropecuária em Minas Gerais, que é uma demanda bem bacana. Queremos aí pessoas envolvidas também com isso, já fica o convite para quem quiser trabalhar com a gente em tentar fazer cenários futurísticos para o futuro.
Queremos mapear tendências também, então nosso foco também é entender tendências de mercado nas mais diversas linhas de pesquisa, nas mais diversos produtos agropecuários também. Fazemos relatórios técnicos sob encomenda, quando for necessário, a gente pode fazer isso para algumas instituições, como fizemos para a CNA, agora faz mais ou menos um mês e pouco, um pouquinho mais, acho, que a gente fez um estudo sobre o panorama da inovação no setor agropecuário, na perspectiva de startups e centros de inovação. Fazemos estudos sob demanda ligados a tecnologias de digitalização da agropecuária, também podemos fazer isso. Mapeamos dores e soluções tecnológicas para o agro, que é uma demanda também da CNA para isso, e análise de propostas de valor para aplicação de tecnologias no agro, ou seja, tal tecnologia pode fazer sucesso, tal tecnologia tem potencial de futuro, o que nos diz aí a metodologia de análise científica e como que a gente pode tentar prever como é que essas propostas de valor vão modificar a estrutura de mercado, né? Então, essa que é o foco. Bom, é isso, pessoal. E aí, a nossa sequência aqui hoje, me ajuda aí, Gustavo, fala qual que é a sequência. Eu sei que o Daniel, o nosso Daniel, vai abrir o jogo aí. O foco da nossa aula de hoje aí, né? Aula não, né? Da nossa exposição de hoje, é falar com vocês um pouco sobre metodologias. Então, assim, como é que a gente faz isso acontecer? Desde pesquisas quantitativas quanto pesquisas qualitativas. Então, por favor, entendam, né? Quem está na área de tecnologia não pode deixar de ser pesquisador nunca, jamais. Vocês têm que entender que vocês têm um papel de pesquisadores, porque vocês estão trabalhando com inovação, e inovação é buscar fazer diferente. Para fazer diferente, você tem que estar ligado no mercado. Para estar ligado no mercado, você tem que ter técnica. Não é só insight, não é só feeling, achar e tal, e pegar, não. Você tem que ter técnica e tem que ter procedimento. Então, o que a gente vai falar um pouquinho para vocês é isso. Qual que é a sequência, então, Dani? Depois de você, é? Depois de mim, vem a Carol, se não me engano. Isso. Depois a Elisa e depois o Eduardo. Isso. O Dani vai apresentar a metodologia quantitativa e vai dar início à metodologia qualitativa, sendo seguido aí pela professora Carol e pela professora Elisa, com o encerramento do Eduardo. Legal. Aí a gente selecionou também alguns estudos de caso, tá, gente, de aplicações de pesquisa que a equipe fez, que a Elisa fez no doutorado dela, que a Caroline fez no doutorado dela, que o Daniel vem fazendo em pesquisas que ele vem desenvolvendo aqui na universidade, e o Eduardo também. Então, nós vamos mostrar para vocês a teoria, né, como que isso funciona, porque saber fazer a metodologia é muito importante, mas vamos mostrar os exemplos também, tá bom? Agradeço mais uma vez aí a oportunidade, as portas do Agritech UFLA estão abertas para vocês, quando vocês precisarem de alguma informação, de algum estudo, de alguma análise, ou quiserem estar junto com a gente desenvolvendo algum trabalho, a gente está à disposição também. Estou ansioso para ver o trabalho de vocês aí, né, do Zeta Lab em relação à rastreabilidade da carne, porque eu tenho muito interesse nisso, interesse técnico e pessoal também nesse processo. E parabéns aos mentores dos grupos aí, bom trabalho para vocês. Vai lá, Dani Boy. Valeu, Paulo, obrigado. Obrigado, Arthur, valeu. Pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês todos. Agradecer aí o pessoal da Zeta Lab por receber a gente, agradecer os colegas também, valeu, Arthur, pela receptividade. É um prazer conhecer todo mundo, ainda que à distância, né? É um prazer estar com vocês todos aí. Então, aqui a gente vai dar uma sequência em relação a metodologias de pesquisa, né? Então, nós vamos começar com a parte quantitativa. Eu vou apresentar uma breve introdução para vocês sobre isso, discutir levantamento, surveys, amostragem, questionários e escalas, com um exemplo de uma pesquisa que nós desenvolvemos aqui, que foi a pesquisa sobre o azeite brasileiro, o azeite nacional, que é bem interessante para a gente poder discutir na prática essa pesquisa. E aí depois a gente vai para a parte qualitativa, em que a Carol vai falar sobre a pesquisa dela também. Então, nós vamos começar com as pesquisas quantitativas, né, discutindo levantamentos, amostragens, questionários e escalas. Pode passar, Rafa, por favor. Bom, inicialmente, o que a gente pensa com pesquisa quantitativa, né? Seria basicamente quando a gente busca generalizar os fenômenos. Então, se a gente pegar nas pesquisas tradicionais, nas outras ciências, né, nas ciências agrárias, etc.,
As pesquisas quantitativas que utilizam ferramentas estatísticas, elas são também comuns, né? Nas ciências sociais não é diferente. Nas ciências sociais nós fazemos também essas pesquisas com testes de hipóteses, análises comprovadas estatisticamente, com algumas particularidades dentro da ciência social, né? A gente tem alguns elementos que são um pouco diferentes em relação à pesquisa, por exemplo, na área de ciências agrárias, né? Então, aqui a gente utiliza também os mesmos critérios em relação a pesquisas causais, que seriam as pesquisas experimentais, né, os experimentos que se faz, por exemplo, nas pesquisas de agricultura. A gente também usa experimentos em ciências sociais e também quando a gente quer fazer pesquisas descritivas, ou seja, descrever uma determinada realidade social quantitativamente. No nosso objeto de estudo, no caso, quando a gente fala em ciências sociais, a gente basicamente estuda dois entes, assim, né? Que seriam as empresas ou consumidores. Então, a gente está interessado na área de administração, né, na área de ciências sociais, está interessado em verificar quantitativamente comportamento de empresas, como é que, por exemplo, uma empresa um conjunto de empresas do agronegócio se comportam estrategicamente em relação a outras empresas, por exemplo, em termos de concorrência, ou, por exemplo, como os consumidores aceitam um produto específico, seja o café ou outro produto ligado ao agronegócio. Então, nós, como cientistas sociais, focando nessa questão do agro, a gente tem essa essa ideia, né? Também nas pesquisas quantitativas. Então, com algumas distinções básicas que a gente tem em relação às outras ciências, mas a essência basicamente é a mesma, né? A essência de pesquisa é basicamente a mesma. Vocês vão ver que na pesquisa qualitativa já é um pouco diferente. A gente quer particularizar uma realidade e investigar uma realidade mais profundamente com entrevistas. Aqui a gente está falando de pesquisas causais e descritivas. Então, isso são alguns pontos essenciais que a gente discute aqui. Por favor, Rafa. Então, geralmente, como é que a gente faz, por exemplo, um levantamento ou um survey estatístico? A gente se utiliza de um questionário de entrevistas estruturadas, a gente busca uma população-alvo, que seja de empresas ou consumidores, e um levantamento é comum na coleta de dados quantitativos, que são os dados primários da pesquisa. Então, a pesquisa ela tem basicamente dois tipos de dados, né, que a gente utiliza. Um são os dados secundários, que a gente utiliza dados de literatura, utiliza dados do que já foi discutido na literatura, e os dados primários, quando a gente vai direto às empresas e os consumidores coletar esses dados. E esse levantamento geralmente é feito através desses questionários quantitativos, em que nós vamos perguntar aquilo que nos interessa em termos de pesquisa. Então, se nós queremos saber, por exemplo, qual o grau de aceitação de um determinado produto para o consumidor. Então, nós vamos montar um questionário tentando mapear essa informação, tentando coletar nas variáveis aquilo que nós desejamos saber. Então, nós vamos saber se o consumidor aceita aquele produto, se ele tem uma rejeição, se ele quer uma inovação, se ele quer um produto diferente, né? Então, esse é um elemento importante. Então, nós podemos, por exemplo, pegar os consumidores de produtos de cafés, mas queremos, por exemplo, os consumidores de cafés especiais. Então, dentro dos consumidores de café, nós queremos um grupo específico de consumidores, né? Não queremos todos os tipos de consumidores. Então, esse é um elemento importante para que a gente explique a ideia da pesquisa quantitativa. E aí, a gente trouxe aí para vocês um exemplo da pesquisa que nós fizemos. Eu fiz em conjunto esse trabalho com os colegas Fábio Antoniali, Gustavo Clemente, o professor Daniel Rezende, que também faz parte do grupo, e o pesquisador Adelson de Oliveira. Nós fizemos essa pesquisa. A ideia dessa pesquisa foi bastante interessante pelo seguinte: é um projeto, né, em relação à produção do azeite nacional, azeite brasileiro.
que é um projeto que foi iniciado, né, no Brasil com a Epamig na produção, né, de azeite brasileiro. E aí nós queríamos investigar se a produção, se esse azeite poderia ter uma percepção, uma aceitação de mercado com os consumidores brasileiros, o consumidor comum, né? Então nós fizemos aí um estudo preliminar, como está no título do trabalho, né? Esse trabalho está publicado no British Food Journal, que é um periódico da Inglaterra. Eu vou deixar o link aqui para vocês depois olharem lá onde ele se encontra, para vocês verem também. Então, nós fizemos essa pesquisa com esse objetivo de discutir quantitativamente esses elementos aí também da pesquisa, né? Porque todo esse trabalho ele traz esses elementos de amostragem e de questionários para a gente discutir. Bom, inicialmente, só para fazer uma introdução da pesquisa, para que vocês tenham uma ideia de como é que surgiu isso, como é que surgiu essa ideia na nossa cabeça de fazer esse estudo, a gente tem um interesse de estudar esse assunto, porque o Brasil é um mercado emergente na produção de azeites, né? Hoje nós temos produção no Brasil, basicamente na Serra da Mantiqueira, na região da Serra da Mantiqueira, em Minas e São Paulo, e também no sul do Brasil, né? Só que essa produção brasileira se iniciou em 2008, né, com a extração do azeite brasileiro, a primeira extração feita no Brasil em 2008, e a partir daí isso foi se expandindo em relação a outras regiões, isso foi ganhando uma projeção no Brasil. O Brasil ainda é um mercado emergente se nós considerarmos, por exemplo, os principais países que estão inseridos no mercado. Então, a gente tem Espanha, Itália, Grécia, que lideram produção, exportação, consumo de produto, Espanha como líder de mercado, né? Então, basicamente, o mercado nacional, ele é bastante dominado pelos produtos estrangeiros, né, pelos azeites estrangeiros. E nesse sentido, as produções de azeite nacional que existem hoje no Brasil, já existem vários azeites pelo Brasil, e eles são restritos ao mercado ainda que está em desenvolvimento, está sendo construído ainda, né? Então, nesse sentido, uma das contribuições que a gente acredita que o próprio Agritech pode dar nesse sentido, que a gente pode oferecer, é a ideia de construção de mercado. Como esse mercado vai se desenvolver, como ele vai ser construído, né? Dentro das linhas de pesquisa que o professor Paulo Henrique apresentou, a gente pode considerar, por exemplo, a ideia de construção de mercado como um elemento importante para esse mercado, né, que está desenvolvendo, que está se desenvolvendo no Brasil. Então, nesse sentido, foi um dos insights que nós tivemos para fazer essa pesquisa. Seguindo, então, a gente tem os objetivos. A gente queria compreender a intenção de compra e também a percepção sensorial do consumidor de azeites. Isso é interessante porque nesse trabalho, teve uma contribuição interessante, porque nós conseguimos juntar duas áreas de conhecimento, que foi a nossa área de percepção de intenção de compra, de consumo, e também a parte de percepção sensorial, né, do consumo de azeites, em que nós tivemos auxílio também do pessoal da engenharia de alimentos também para nos dar algumas dicas em relação a isso. Então, nós queríamos saber se, além da intenção de compra, se o consumidor conseguiria perceber o que é um azeite, né? Sensorialmente falando, nessas características. E aí, a partir daí, a gente também, como segundo objetivo, compreender a intenção de compra e percepção sensorial do consumidor para um azeite nacional, né? Que nós estávamos estudando. Nesse sentido, a gente consultou 115 consumidores de azeite na cidade de Lavras, e o consumidor ele foi convidado a provar 4 amostras diferentes e codificadas. Então, nós fizemos essa pesquisa ao longo
de alguns meses, selecionando 115 consumidores, né? 115 consumidores nós selecionamos para essa pesquisa e nós dávamos a esse consumidor 4 amostras diferentes e codificadas num teste cego. E para fazer uma diferenciação, nós incluímos na amostra uma amostra de óleo composto. E aí nós queríamos saber se havia essa diferenciação, né? Aqui estão os códigos que a gente colocou, né? Para cada amostra, né? O país de origem, todos os azeites que nós escolhemos foram os azeites extra virgem, porque são azeites que são predominantes no mercado. Nós escolhemos uma amostra de óleo composto, aí tem características de acidez e tal. Percebam que óleo composto não é o 100% azeite, né? Tem 85% de óleo de soja e 15% de azeite, então nós queríamos colocar essa diferenciação para os consumidores verem. E aí a gente colocou essa amostragem de azeite nacional, GEA, que é a amostragem do azeite nacional, para comparar em relação às outras marcas, para ver se o consumidor poderia perceber a diferença quando ele provasse. Assim que ele provasse, ele era convidado a responder um questionário. Então, esse questionário é que ia dar para nós a percepção que nós queríamos. Aí está o questionário, não sei se dá para ver, né? Não sei se ficou muito pequeno aí para vocês verem, mas esse é um modelo do questionário que nós fizemos, e aí nós fizemos como modelo, separamos as variáveis em atributos sensoriais e questões de intenção de compra. Então, nós queríamos saber, por exemplo, em termos de atributo sensorial, se as pessoas conseguiam identificar sabor, viscosidade, impressão global, cor, né? Então, todos esses aspectos de impressão sensorial, nós queríamos que as pessoas identificassem. E a partir nas amostras, né? E a partir daí a gente perguntava para ela se essa pessoa compraria esse azeite ou não, né? Se ela com certeza compraria, se ela não compraria, ou quais seriam a escala que ela faria. Por isso que nós colocamos isso numa escala, né? Numérica, como vocês podem ver, né? De 1 a 7, de 1 a 5 na intenção de compra. E aí nós colocamos essa escala e colocamos embaixo as variáveis, lá no final, que são o que a gente chama de variáveis que vão predizer o consumo, as variáveis preditoras, né? Então, algumas coisas que nós colocamos era, por exemplo, se a pessoa se importava com o preço do azeite, se era importante para ela um preço adequado, uma embalagem adequada, se ela, como ela usava o azeite, com que frequência. Então, esse é um dos modelos de questionário o modelo de questionário que nós usamos na pesquisa, né? O modelo que nós conseguimos para mapear esse elemento. E aí, nós usamos o SPSS, que é o software que a gente utiliza para fazer as análises quantitativas, né? E o SensorMaker para análise sensorial dos azeites, que foi o auxílio que nós tivemos na parte da engenharia de alimentos para poder fazer um mapeamento dessa parte sensorial dos consumidores. Aí, o que é interessante? Inicialmente, na análise sensorial, a gente percebeu que a maioria dos consumidores percebem os atributos sensoriais dos azeites em relação ao óleo composto. Aí, acho que tem a figura depois. Deixa eu ver se está aqui. Aí, ó. Essa figurinha aí que explica a parte sensorial, né? Então, cada varetinha que está aí é um consumidor dos 115, né? Dos 115 consumidores. Então, percebam que, para a maioria dos consumidores, as amostras que estão próximas dos azeites, a amostra do óleo composto é a amostra GOA que está à esquerda. E a outra amostra as outras amostras que estão do outro lado são as amostras dos azeites. Então, vocês percebam que, para as amostras dos azeites, a grande maioria dos consumidores, vocês podem ver a maioria das varetinhas lá,
percebem os atributos, né? A viscosidade, a aparência, a impressão global, o aroma, o sabor, todos estão próximos dos azeites. Todos estão. Isso significa o quê? Significa que, de forma geral, sensorialmente falando, o consumidor percebe o que é o azeite, né? Vocês podem ver que a maioria das varetinhas estão para lá, então significa que a maioria dos consumidores percebe o que é, né? Consegue identificar, traduzindo no português, claro, consegue identificar o que é um azeite, né? O consumidor consegue identificar, em sua maioria, o que é um azeite. Então, esse foi um dos primeiros resultados que a gente achou interessante, quer dizer, de uma forma geral, no estudo preliminar, os consumidores conseguem fazer essa identificação, né? Então, isso, para nós, foi um resultado bem interessante. A gente conseguiu verificar que os consumidores têm essa percepção sensorial que geralmente é mais difícil, né? O consumidor conseguir perceber questões como aroma, sabor e tal no produto, e isso conseguiu se refletir na pesquisa. Então, esse foi um dos primeiros resultados que nós tivemos. Em relação à intenção de compra, a gente observa um comportamento um pouco diferente. Quando a gente vai combinar a intenção de compra com o aspecto sensorial, a gente percebe que a amostra de óleo composto, por exemplo, quando a gente coloca em questões de provavelmente compraria ou compraria com certeza, ela apresentou um comportamento relevante, né, no número de consumidores. E isso foi um achado bem interessante na nossa pesquisa, porque nós vimos que o consumidor ele tinha a percepção sensorial, mas traduzia necessariamente na intenção de compra, embora os azeites apresentassem também bons resultados, especialmente a questão do azeite nacional também, que nós estávamos investigando também, ter apresentado bons resultados. Esse foi um resultado que chamou a nossa atenção, que a intenção de compra e a preferências e a percepção sensorial não bateram, digamos assim, não foram exatamente para o mesmo caminho. Então, esse foi um dos resultados que chamou bastante atenção na nossa pesquisa, e nós acreditamos também que esse foi um dos motivos, inclusive destacado na avaliação do artigo, né, durante o processo de publicação. Esse foi um dos motivos que foi bastante elogiado na pesquisa, e foi uma contribuição interessante, porque na literatura nós temos basicamente a maioria dos estudos que são feitos com azeite são feitos nos países já com mercados consolidados, né, no mercado dos países mediterrâneos, etc. Há poucos estudos que são feitos nos mercados emergentes. Esse era o nosso, né? Nós fizemos o estudo no Brasil como um mercado não tradicional, digamos assim, e conseguimos fazer esse mapeamento dos consumidores aqui, sendo um mercado não convencional, e mostrando essa diferença de percepção sensorial e de intenção de compra. Uma coisa que nós percebemos nas avaliações do trabalho, que os avaliadores discutiram, foi justamente essa. Olha, é interessante na discussão de vocês que vocês conseguiram mapear isso, e vocês na literatura mostram como isso, essa percepção sensorial, ela não está restrita só aos mercados que são mais desenvolvidos. Então, essa foi uma contribuição interessante. Então, como a gente falou, a gente observou esse comportamento contraditório dos consumidores, as percepções sensoriais, de uma certa forma, não batiam com a intenção de compra, e, de uma certa forma, os consumidores percebiam os azeites, mas preferiam, na intenção de compra, o óleo composto. Então, assim, isso é um resultado que foi bastante interessante. Significa que nós tivemos uma baixa aceitação do azeite? Não significa, porque nós vamos ver lá para frente que os azeites tiveram também uma boa aceitação dos consumidores, mas nós tivemos esse comportamento que era importante a gente destacar na pesquisa. E aí a gente dividiu esses 115 consumidores, nós dividimos em 3 grupos. Nós dividimos em grupos de consumidores utilitários,
consumidores expert e consumidores que nós chamamos de ingênuos ou algo assim, né? Então, nós dividimos esses grupos de consumidores, os grupos de consumidores utilitários são a maioria dos consumidores que nós dividimos, são aqueles consumidores que utilizam azeite para sua culinária diária, para temperar uma comida, etc, etc. E alguma coisa comum nas suas refeições, né? Como a frequência comum de consumo. Na nossa pesquisa, nós descobrimos que a maioria dos consumidores tem uma frequência relativamente alta de consumo de azeites, e nós identificamos esse grupo utilitário como sendo maior. Interessante que o grupo de experts que nós identificamos no grupo 3, como um grupo mais reduzido, teve também uma percepção da amostra de azeite nacional, por exemplo, né, a amostra GEA, tão próxima quanto a dos consumidores, assim, tão alta quanto dos consumidores utilitários. Então, isso foi interessante para a nossa pesquisa, que nós vimos que tanto os consumidores expert quanto os consumidores utilitários também tiveram a percepção do azeite. Então, esse é uma das outra contribuição interessante que nós oferecemos na pesquisa. E aí, nós colocamos também algumas variáveis que discriminaram os grupos, ou seja, o que para os grupos seria mais importante em termos da pesquisa que nós fizemos. E aí, nós, dentro das variáveis que predizem o consumo do azeite, nós achamos duas variáveis importantes. A embalagem do azeite como importante para os consumidores e o preço, né? Nós achamos esses dois elementos como importantes para os grupos de consumidores, como digamos assim, valorativos, né? Para diferenciar a percepção dos consumidores em relação ao produto. Então, essa é uma informação bastante interessante que isso gerou um resultado bastante significativo nesse sentido. Nós conseguimos identificar, por exemplo, a sensibilidade que o consumidor tem ao preço do produto, né? Então, se o produto tem um preço mais ou menos acessível ao consumidor, né? E a questão da embalagem também é importante como questão que foi relevante para nossa pesquisa. E sobre as variáveis sensoriais, a gente viu que os grupos de consumidores utilitários deu maiores notas de impressão global para os azeites. O azeite brasileiro teve uma boa aceitação sensorial em grupos de experts, que foi uma coisa interessante também, que nós consideramos que foram o grupo de consumidores que mais conseguiu diferenciar os consumidores, isso é importante. O que a gente pode, talvez, pensar sobre isso? Será que os azeites produzidos no Brasil, eles vão ter uma característica de um mercado mais específico, mais restrito, mais nicho de mercado, aqueles consumidores que querem realmente um azeite mais especializado, artesanal e tal, ou industrial? Isso é uma coisa que nós pensamos nesse sentido, ainda não fizemos uma outra pesquisa para isso, mas é uma coisa interessante que veio como insight quando nós concluímos a pesquisa. Nós pensamos, será que o mercado desses azeites brasileiros pode ser caracterizado, por exemplo, como mercado de azeites artesanais, direcionados a um nicho específico de público, e como esse mercado pode ser, de novo, construído, né? Como isso pode ser construído, como isso a gente pode pensar nesse mercado para o futuro. Então, isso é uma das nossas assim, percepções nessa pesquisa. Nós fizemos essa abordagem. Então, considerando, como conclusão, a gente considera que os azeites, de forma geral, tiveram preferências equilibradas em relação à preferência do consumidor, o que significa que, de uma certa forma, o azeite brasileiro, como a gente tinha como objetivo identificar a percepção
do consumidor em relação ao azeite brasileiro, ele está próximo a outros azeites que estão no mercado, e isso foi uma informação bastante importante para a gente, mas ainda assim a gente acha que um elemento importante é fornecer mais informações sobre o mercado e sobre a promoção desses produtos, porque, como a gente viu na pesquisa, ainda existe uma desconexão entre a percepção sensorial e a percepção de intenção de compra. Se ainda existe essa percepção, significa que falta ainda ao consumidor algum grau de informação para que ele possa tomar uma decisão mais correta em relação a isso. Então, esse é um dos elementos que a gente colocou. E aí tem o vídeo, né, que nós colocamos aí para vocês. Aí o link do vídeo eu disponibilizei no chat aí para vocês olharem, né? Se vocês conseguem ver o vídeo, né? O Rafa passo para vocês darem para vocês verem. Dá uns 5 minutinhos aí. Isso. Esse vídeo é o seguinte: depois que essa pesquisa foi publicada, né? Foi publicada na revista, não, ela acabou saindo na mídia, né? E saiu no site da UFLA, saiu também matérias na televisão, na IPTV, etc. E isso deu uma repercussão interessante da pesquisa para a gente. Nós trouxemos aí um vídeo para vocês verem aí como isso se desenvolveu, para vocês assistirem. Então, esse é o primeiro elemento aí. Valeu, Daniel. Bacana. Vai passar o vídeo aí, Rafael? Não. Eu soltei o link no chat, dá um tempinho de uns 5 minutinhos aí pra galera assistir, porque a gente tentou soltar o áudio aqui e fica ruim. Show, beleza. O link está disponível, né, para vocês verem o vídeo também. Eu acabei de soltar no chat também. É bem legal, assim, vocês vão ver, assim, um resumo bacana, são algumas referências que a gente utilizou, e aí da parte quantitativa é essa, né? A gente trouxe essa informação para vocês, né, em relação às pesquisas quantitativas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário. Opa, vamos lá, Daniel. Ok, gente? Então vamos em frente? Bom, espero que... Muito bom, viu, Daniel? Ficou ótimo. Legal, bacana. Então, espero que vocês tenham gostado aí da primeira parte, né, do vídeo aí também, da pesquisa. Acho que é uma informação importante aí para vocês aí, dessa parte quantitativa, com um exemplo de uma pesquisa quantitativa aí para vocês. Agora a gente vai para a parte qualitativa de pesquisa, né? E basicamente nós vamos focar aí na questão das entrevistas, que a gente pode dizer que é um método mais tradicional, assim, que a gente utiliza quando nós vamos fazer pesquisas qualitativas, né? Quando nós queremos saber de uma forma mais detalhada a percepção de consumidores e ou empresas, de uma forma mais específica, sem buscar a generalização da pesquisa quantitativa, a gente vai para a pesquisa qualitativa, em que nós entrevistamos um conjunto mais reduzido de consumidores e empresas, a fim de que a gente possa alçar essas percepções de uma forma mais individualizada. Interessante a gente ressaltar que na parte de qualitativa a gente tem outras técnicas, né? Não só as entrevistas, mas também os grupos de foco, que são as entrevistas feitas em conjunto, em grupo. A gente tem técnicas projetivas, por exemplo, em que os consumidores são convidados a analisar imagens ou outras desenhos ou outras alternativas e assim projetar suas percepções em relação a um determinado produto, serviço ou, por exemplo, a percepção em uma marca da empresa. Então, a gente decidiu focar na questão das entrevistas. Vamos lá? As pesquisas qualitativas, elas são um desenho apropriado para os estágios da investigação em que se tem uma vaga noção do problema de pesquisa e que se buscam novas ideias ou insights. Isso é muito comum porque muitas vezes, quando nós vamos fazer uma pesquisa, principalmente na nossa área de ciências sociais, o problema de pesquisa às vezes não é tão claro para nós
em relação ao que a gente pretende fazer. Por mais que nós façamos uma revisão de literatura adequada sobre o tema, ou algo parecido, a gente às vezes não tem uma noção exata daquele problema de pesquisa. E nesse sentido, uma pesquisa qualitativa ela é ideal para solucionar esse problema, porque às vezes nós queremos, por exemplo, ter informações iniciais sobre um mercado que está se desenvolvendo, que está se iniciando, digamos que seja um produto novo, uma tecnologia nova, né? Ou um novo mercado no agronegócio, por exemplo, que ninguém conhece muita coisa ainda. Então, nós não temos condição ainda de fazer uma pesquisa quantitativa com as empresas, com vários consumidores, porque nós não temos esse número. Nós não temos como fazer isso. Então, o que nós fazemos numa situação dessa? Nós partimos para uma parte qualitativa em que nós conseguimos identificar um conjunto de consumidores ou empresas reduzido daquele mercado e podemos ter insights sobre aquilo, podemos ter ideias para que a gente possa fazer pesquisas futuras que possam gerar futuras pesquisas quantitativas, por exemplo. Então, nesse sentido, quando nós temos essa questão de novas ideias sobre um determinado mercado que já existe, ou um mercado ainda em formação, a pesquisa qualitativa ela é considerada ideal, né, para a gente conseguir, digamos assim, partir do zero, né, partir do início ali para a gente poder fazer um insight interessante. Então, a característica dessas pesquisas é a interação entre o ambiente e o pesquisador como fonte de dados, a busca do significado ou sentido da realidade das pessoas ou empresas investigadas. É interessante a gente falar isso, porque na pesquisa qualitativa nós temos essa interação entre o pesquisador e, digamos assim, o seu objeto de estudo ou sujeitos do estudo, né, quando a gente fala de consumidores. Então, quando a gente fala, por exemplo, da pesquisa qualitativa, nós estamos falando de pesquisadores que estão, por exemplo, em contato direto com os consumidores daquele produto, seja acompanhando o consumidor naquela jornada de consumo, digamos assim. Então, você está estudando lá o comportamento de consumidores de café, por exemplo. Você pode fazer uma técnica qualitativa em que você observe esses consumidores no ato de consumir. Isso já é um elemento importante qualitativamente falando. Você observar esses consumidores, anotar o modo que eles consomem, como é feito esse consumo. Isso é uma questão interessante, porque o pesquisador acaba tendo uma interação com o ambiente em que ele está pesquisando, e esse ambiente é uma fonte de dados para ele. E aí, nesse sentido, ele quer o sentido, o significado da realidade para as pessoas ou empresas que ele está investigando. Ou seja, para o pesquisador, numa abordagem qualitativa, interessa ele saber o, o porquê de uma forma mais particularizada, o sentido de uma forma mais específica. Então, ele parte por dados, na busca de dados, por dados específicos para se chegar a uma possibilidade de universalização. Como a gente sabe que a pesquisa qualitativa ela não trabalha com a generalização em si, mas ela fornece insights para que a gente possa, por exemplo, gerar uma pesquisa quantitativa e aí sim buscar uma possibilidade de generalização. Então, a gente não está preocupado com a representatividade numérica nesse caso, mas sim com uma compreensão maior de um grupo social, de uma empresa, de uma organização. E aí, nesse sentido, a gente tem a pesquisa qualitativa como um elemento importante, porque se a gente pegar a pesquisa que nós apresentamos lá atrás com 115 consumidores, se nós quiséssemos fazer uma pesquisa qualitativa em relação àquela pesquisa que nós fizemos, nós provavelmente não coletaríamos 115 consumidores, teríamos um número de consumidores menor que consome aquele produto, e aí a gente poderia ver impressões mais particularizadas em relação a isso. Nós não poderíamos generalizar. Ok?
Então, a entrevista é uma técnica, né? Uma técnica que a gente utiliza. O que ela é? Uma entrevista direta, pessoal, em que um respondente é sondado por um entrevistador treinado para descobrir as motivações, crenças, atitudes e sentimentos sobre um tópico. Geralmente, as entrevistas elas duram de meia hora a 1 hora. Não pode ser uma entrevista nem muito curta e nem muito longa, nem muito curta, porque senão você não consegue as informações que você precisa. E nem muito longa também, porque senão você acaba cansando, né? Cansando você e cansando aquela pessoa que você está entrevistando também. E muitas vezes, numa entrevista muito longa, você acaba se perdendo ali, perdendo até o horizonte da pesquisa ali. Então, é importante que você tenha essas motivações básicas, atitudes em relação a questões mais delicadas que o consumidor tenha em mente. Então, alguns passos que a gente indica, né? Objetivos da pesquisa tem que estar, quando a gente vai fazer a entrevista, a gente tem os objetivos da pesquisa bem definidos. Não é suficiente que a gente tenha eles simplesmente no papel, né, anotados. É importante que a gente tenha algum conhecimento daquilo que a gente está pesquisando, né, algum grau de envolvimento com a pesquisa, e por isso é importante uma boa revisão de literatura, né, para a gente conhecer o que está sendo dito em relação a isso. Então, conhecer alguma coisa em relação a isso é importante. Uma questão importante é fazer um roteiro prévio da entrevista, fazer uma entrevista prévia para evitar algum erro na entrevista, né, das entrevistas que são para valer, digamos assim. A gente faz uma entrevista prévia para a gente ver como é que tá o roteiro, se pode haver mudanças, pode haver alguma modificação. E é importante também ter uma segurança, uma autoconfiança e alguma informalidade sem perder de vista os objetivos da pesquisa. Então, assim, a entrevista não é uma técnica, digamos, 100% formal, mas também não é 100% informal. Então, é importante a gente ter um equilíbrio aí entre formalidade e informalidade. Nós queremos um objetivo científico ali da pesquisa, e não podemos ter um excesso de informalidade ali na entrevista. Nós não podemos ter um excesso de informalidade. Temos um roteiro ali a seguir, e aí, nesse sentido, é importante. Algumas aplicações que a gente pode ter nas entrevistas, né? Entender as percepções, preferências do consumidor em relação aos produtos. Então, como eu falei, se eu quiser saber como os consumidores de café especial se comportam em determinada situação, quais são as preferências deles em uma forma mais específica, eu posso entrevistar esses consumidores, avaliar novos conceitos de produtos, ou seja, um produto novo. Então, chegou um produto novo no mercado, eu preciso saber se esses consumidores podem aceitar esse produto de que forma eles vão aceitar esse produto, eles vão aceitar esse produto, sim ou não. Pode gerar ideias para aprimorar produtos que já existem, pode gerar ideias para desenvolvimento de outros compostos promocionais do marketing, como comunicação, como preço, pode gerar informações para estruturar coleta de dados e pode também ajudar para pesquisas quantitativas, gerando hipóteses para a gente formar um questionário, por exemplo, quantitativo, em que a gente possa fazer com o maior número de consumidores. Então, eu posso, por exemplo, entrevistar um conjunto de 10 consumidores e, a partir dessas entrevistas, gerar hipóteses que eu possa fazer um questionário em que eu possa coletar dados com 100, 120 consumidores a partir dessas hipóteses prévias qualitativas. Então, essa é uma aplicação que nós temos dessa abordagem, né? E aí, agora, a Carol entra, né, com o trabalho dela qualitativo. Eu queria agradecer a atenção de todos vocês aí na nossa apresentação e espero que vocês tenham gostado e, com certeza, agora a gente vai ter mais grandes exemplos aí de pesquisa. Vai ser muito legal aí para todos vocês verem. Tá com você, Carol. Valeu. Obrigada, Daniel, pela apresentação. Obrigada a todos pela participação nesse evento, pelo convite de estar aqui, né? Apresentando essas pesquisas para vocês, apresentando um pouco do que a gente faz enquanto grupo de estudos, de como nós desenvolvemos as nossas pesquisas.
E nós estamos trazendo esse seminário, né, esse encontro, esse bate-papo, essa palestra, não sei como nós estamos chamando isso, com esse enfoque metodológico. Então, como o Dani apresentou, nós estamos, esse trabalho que eu vou apresentar para vocês agora, foi resultado da minha tese de doutorado, eu defendi o ano passado, no final do ano. Nós utilizamos a metodologia qualitativa como uma forma de conhecer, de uma maneira mais aprofundada, o mercado que nós estamos trabalhando, né? O PH falou no início da apresentação que nós estamos trabalhando esse vertente de construção de mercados, né? Que é uma vertente nova do marketing, da mercadologia, que vem trazer esse mercado para o centro dos estudos. E aí nós buscamos, né, como o nosso foco no agronegócio, nas cadeias agroalimentares, né, também eu sou pesquisadora do GECOM, que nós trabalhamos dentro dos mercados agroalimentares, né, nós temos esse enfoque de pesquisa, nós buscamos desenvolver esse estudo nas comunidades que sustentam a agricultura. Então, o título desse trabalho, dessa tese, foi Do Preço ao Apreço, um estudo sobre a construção do mercado de CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura no Brasil. Pode passar, Rafael, por favor. Então, como eu comecei a falar, né, no início, nós estamos trabalhando essa vertente dos estudos construtivistas, o PH já falou um pouquinho também com vocês, eu não vou focar na teoria, vou focar na metodologia, então vou falar de maneira bem rápida. Mas essa teoria, ela vem falar para a gente que os mercados, eles são arranjos sociotécnicos, aqueles que são compostos de entidades humanas e entidades não humanas, e essas entidades, elas criam valor, elas agem, elas atuam dentro desses mercados, né? E aí, dentro dessa vertente dos estudos construtivistas, na minha tese, mas eu não vou falar, não vou explicar essa teoria, nós trabalhamos duas vertentes, que é os enquadramentos e as práticas de mercado. E aí, cada uma dessas vertentes, nós buscamos identificar quais são as variáveis que encaixam, né, que cada uma dessas vertentes apresentam para a gente, para que, através do nosso estudo qualitativo, nós buscássemos identificar cada um desses elementos dentro do mercado que nós estamos estudando, né, no caso, que são as redes agroalimentares alternativas e, mais especificamente, as comunidades que sustentam a agricultura. E aí nós identificamos, né, essa figura que eu coloquei aí para vocês, que ela é basicamente a introdução da nossa tese, vem apresentando as principais relações que nós fazemos dentro desse trabalho. Pode passar, Rafael. E para contextualizar, né, o objetivo geral da nossa tese, o Dani falou muito bem, que não adianta a gente começar a fazer um trabalho sem ter um objetivo bem delineado. Então, eu trouxe para vocês esse objetivo. Então, o objetivo do nosso trabalho foi descrever, sob a ótica desses estudos construtivistas de mercado, como o mercado de CSA é construído. Então, pode passar. Então, nós vamos, através desses estudos, né, qualitativos, como eu falei para vocês, identificar como essa comunidade que sustenta a agricultura ela é construída. E para contextualizar mais um pouquinho, eu vou explicar para vocês o que é a comunidade que sustenta a agricultura. Ele é um formato novo, muita gente pode voltar. Muita gente não conhece ainda, é um mercado que está em expansão no Brasil, no mundo. No Brasil está começando agora há pouco tempo, mas no mundo ele já é um pouco mais consolidado. Mas é uma rede alternativa em que os coagricultores, né, os consumidores, eles apoiam os agricultores. De que forma? Eles criam uma rede de colaboração e eles vão calcular todos os custos daquele organismo agrícola, daquela fazenda, daquele sítio, e vão pagar esse custo, todo ele. E aí o agricultor, ele deixa de depender do valor do mercado para poder vender seus produtos. Ele vai ser sustentado através daquele grupo de consumidores que se juntaram. E a produção, em consequência, ela vai ser destinada a esses grupos de coagricultores, né, que eles chamam de coagricultores, que na verdade são consumidores também. Então, aqui a ideia nós vamos compartilhar riscos, benefícios, né, e responsabilidades dentro desse organismo. Então, nós vamos gerir isso de forma que
todos esses riscos sejam compartilhados, que todos os benefícios sejam compartilhados entre todos. Então, esse é o nosso objeto de estudo. Pode passar. E aí, a gente traz a metodologia qualitativa, como eu falei para vocês, para tentar identificar, né? Então, como que esse mercado ele é construído? Vocês viram, né? Eu apresentei lá no segundo ou terceiro slide que o mercado, pelos estudos, né, dos construtivistas de mercado, pelos estudos construtivistas de mercado, o mercado, ele tem atores humanos e atores não humanos. Então, uma das questões que nós buscamos identificar através, né, o Dani falou da questão das entrevistas, e também nós utilizamos observação, participante, não participante, análise de documentos, são outras ferramentas que nós podemos utilizar, que são também qualitativas, que são de cunho qualitativo, que vão buscar incorporar, né, essa profundidade na nossa pesquisa, no nosso estudo. Então, a gente veio buscar, através dessas técnicas, né, de coleta de dados, essa compreensão de como esse mercado é formado. Então, a gente utiliza, né, aqui eu trouxe ontologia, epistemologia, paradigma de pesquisa, vocês vão se deparar com isso em algum momento, mas não se preocupem, mas é porque eu tirei a tabela mesmo do quadro, da tese, e coloquei aqui para vocês. E aí, dentro das análises de dados, a gente utiliza a técnica de análise de conteúdo também, que é uma forma da gente juntar todos esses dados que foram coletados e interpretar esses dados, né, categorizar esses dados de maneira que fique fácil da gente interpretar. E aí, os sujeitos de pesquisa, que é uma outra questão importante da gente falar, que são aquelas pessoas que estão relacionadas, né, à nossa pesquisa. Nós trabalhamos com todas aquelas pessoas que estão envolvidas com CSAs no Brasil, né, comunidades que sustentam a agricultura pelo país, que são esparramadas pelo país. Aí pode passar, Rafael. E aí, como eu falei para vocês, né, eu utilizei 3 métodos de coleta de dados, né, que foi a entrevista, que o Dani já explicou muito bem para vocês, né, os objetivos e tudo, as aplicações. Nós utilizamos também a observação participante e não participante. O que seria essa observação? Eu me coloquei lá, enquanto pesquisadora, para observar quais são os processos que aquelas pessoas utilizam para se lidar com aquele mercado. E aí foram 2 momentos, né, a observação participante, em que eu me coloco como um membro, né, daquele grupo de pesquisados, né, então eu entrei ali, eu participei de um curso, de uma imersão sobre o que era CSA, então ali eu tive contato com diversos agricultores, com diversos membros dessas comunidades, né, então, e eu participei junto com eles, eu entrei em todas as dinâmicas dos grupos, então isso foi uma observação participante, que eu consegui, através, né, aí também das coletas de entrevistas, o Dani falou da questão da entrevista, e eu quero destacar para vocês que dentro dessa observação participante, nós conseguimos, tem um tipo de entrevista que é muito específica, que é a entrevista etnográfica. São essas pesquisas que a gente simplesmente conversa com as pessoas, e nessas conversas informais, a gente está, enquanto pesquisadores, anotando tudo, percebendo tudo, com o caderninho na mão o tempo inteiro, né, para verificar todas as questões que podem surgir ali daqueles momentos. Então, essas entrevistas etnográficas, elas acontecem, né, que são essas entrevistas que nós fazemos de conversas informais. Eu não tenho um roteiro totalmente estruturado, e dessas entrevistas, mesmo dessas que são informais, a gente consegue captar muitas informações, às vezes até mais do que na própria entrevista estruturada. Então, esses 2 tipos de observação, né, observação não participante aconteceu quando eu fui, visitei outras CSAs, vi momentos de coleta de dados, conversei também através dessas entrevistas etnográficas, anotando tudo sempre, gravando, né, quando possível, gravador ali, celular, computador, gravadorzinho de mão. Então, isso é sempre muito importante, que são instrumentos que nós, enquanto pesquisadores, utilizamos, que, como eu falei para vocês, às vezes não é na entrevista que nós vamos captar tudo, né? Muitas vezes é nessas conversas informais, nessas observações, que a gente fica atento ao que, cada minúcia da nossa pesquisa, né, que a gente vai
está desenvolvendo ali. E aí, para a entrevista final, para a entrevista formal, né, nós desenvolvemos quatro instrumentos de coletas, né, com algumas perguntas abertas, e foram surgindo novas perguntas também. Tudo isso a gente analisa, a gente transcreve e faz essa análise categórica depois de identificar, né, voltando na teoria, quais são, e aí pode passar, Daniel, Rafael, desculpa, quais são os atores sociais, quais são os dispositivos técnicos que nós temos dentro dessa comunidade, como eles trabalham essas práticas. Então, tudo isso que a gente busca lá na teoria, a importância da gente compreender a nossa teoria também, da gente ter a nossa teoria em mente, porque através desses documentos que a gente busca, dessas informações que a gente busca nesse campo, a gente vai buscar categorizar elas agora dentro dessas teorias. E aí nós identificamos, né, que a CSA, ela possui aí 3 atores sociais que vão atuar de frente, né, de maneira mais incisiva dentro dessas comunidades, que são os agricultores, que é aquelas pessoas que estão trabalhando na terra, os coagricultores, que são essas pessoas que elas vão ter esse importante papel aí de sustentar esse organismo agrícola, de dar essa tranquilidade para o agricultor, que ele não precisa mais ir à feira, que ele não precisa mais se preocupar se vai ter uma tempestade, vai acabar com a colheita dele. Por quê? Ele está garantido financeiramente. Então, eles têm esse importante papel. E um outro papel que a gente encontrou foi a CSA Brasil, que é um órgão que hoje ele atua como no sentido de fortalecer a imagem da CSA no Brasil e de dar suporte a essas comunidades, principalmente as que estão começando agora. Então, até esse curso que eu participei foi promovido por essa entidade. Então, são os 3 atores sociais que nós conseguimos identificar através dessa pesquisa. Pode passar, Rafa. E aí, uma outra questão que a gente queria identificar é quais são os dispositivos sociotécnicos, né? O que são elementos, né, materiais que influenciam muito dentro dessa comunidade, né? E a gente aqui dentro do Agritech, a gente está partindo muito para a questão das tecnologias e tudo. Então, são dispositivos que influenciam mercados também. Dentro do nosso caso, da comunidade que sustenta a agricultura, nós identificamos os dispositivos que estão relacionados à gestão da horta, né? Então, tudo aquilo que o agricultor ele precisa, desde a semente, a terra, todos os equipamentos, para colocar, para fazer aquela planta crescer, e depois a gente entra no segundo dispositivo, que são aqueles relacionados ao sistema de distribuição e logística, que é quando aquele alimento ele vai sair da mão do agricultor, né, da planta ali da terra, e vai chegar até a mão do coagricultor. Então, aqui a gente vai utilizar balanças, a gente vai utilizar caixa, sacola, né, quadro negro, para eles escreverem qual que é a cota, o que cada um tem direito de receber naquela semana, fazer essa divisão. O próprio alimento, né, é um dispositivo muito importante, a gente viu a importância dele em diversos momentos aí. As tecnologias e redes sociais, né, bancos financeiros, contas bancárias, aplicativos, Facebook, WhatsApp, então são ferramentas que vão auxiliar essa comunicação. Então a gente viu como que cada um desses elementos, eles interferem no dia a dia da comunidade e de que forma que eles alteram as práticas dessas pessoas, né? Então, por exemplo, o WhatsApp. Pode mudar, Rafael. O WhatsApp, ele foi uma ferramenta muito importante, porque até pouco tempo as reuniões eram presenciais. Então, a partir da incorporação desse WhatsApp, as reuniões deixou de ser necessário reuniões, porque o contato agora era muito mais direto. E aí, nós identificamos também dentro dessa comunidade essas diversas práticas, né, práticas de representação, como que as pessoas enxergam aquela comunidade, práticas de transação, né, como que elas efetivamente trabalham esses processos cotidianos dentro da comunidade, e as práticas de normatização, de que forma que elas se organizam, que eles colocam contratos, que eles fazem todas essas negociações aí para que a comunidade ela funcione. Então, basicamente foram alguns dos resultados, né, nós tivemos outros resultados, mas aqui a gente não consegue falar tudo. E como eu falei para vocês, eu queria focar mesmo nas entrevistas, pode passar, Rafael, na explicação da metodologia,
E aí a gente conseguiu, né, dentro dessas considerações aí, identificar como que essas comunidades, elas têm se formado aqui no Brasil, e apontando essa importância desses atores, desses dispositivos, humanos e não humanos aí, dentro, identificando quais são essas práticas que cada um dos atores, eles fazem também dentro desse cotidiano dessas empresas aí. Agradeço a todos, mais uma vez, pela atenção, acho que a próxima é a Elisa. Isso. Se tiverem dúvidas, depois a gente pode conversar. Valeu, Carol. Obrigada a vocês. Nessa parte da pesquisa, como, por exemplo, eu vim da engenharia, né, eu sou também agrônomo, e quando a gente vê essas pesquisas qualitativas, para a gente é um mundo completamente diferente, né, então, assim, é possível extrair dados, tá, gente, é possível você analisar dados, extrair as informações e gerar o conhecimento a partir desses outros métodos de pesquisa que a gente chama de métodos de pesquisa qualitativos. Então, você vê que o Daniel, eles trabalharam ali num experimento, né, fizeram realmente um experimento de marketing, que a gente chama, fizeram uma experiência com produtos e serviços ali, na ideia de trabalhar o valor que o azeite tem a partir de aspectos sensoriais. Então é um experimento, isso aí é muito usado na área de engenharia de alimentos também, e a Carol já trouxe aí toda uma perspectiva de vários dados qualitativos. Então, ela viveu a experiência de fazer um curso junto com o pessoal, no qual ela pode ver como que funciona a regra do jogo, né, ela participou, ela observou as pessoas ali, e também fez as entrevistas. Então, você consegue pegar esses dados, analisar esses dados, e aí até com a ciência de dados você consegue sistematizar esses dados para gerar conhecimento. Então, a gente vai, na última parte ali, que o Eduardo vai falar sobre a pesquisa quantitativa, né, mas eu só preciso entender um pouco esses conceitos do qualitativo e quantitativo. Eu vou precisar sair agora, mas vamos ficar em boas mãos com a Elisa, ela vai falar de revisão sistemática e integrativa. Isso aqui é bem interessante também, porque na área de ciências sociais, na área da administração, da forma como a gente trabalha, a gente tem muito artigo e muito texto que é produzido sobre um tema específico. Então, quando você quer abordar um tema, entrar num tema, você faz uma boa revisão sistemática ali, tá bom? Gente, então, obrigado mais uma vez aí, tá? Vou deixar vocês na mão da Elisa. Obrigado, Arthur, pela oportunidade. Obrigado, pessoal. A gente agradece, Paula. Bom, pessoal, uma boa tarde, então. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos? Sim. Tranquilo? Bom, então, inicialmente, queria agradecer o convite da Zeta. É um prazer estar aqui com vocês. A gente fica muito feliz de poder contribuir e de aproximar também. A gente tem muito trabalho bacana a desenvolver em conjunto. Meu nome é Elisa, eu sou professora aqui no Departamento de Administração e Economia, e vou falar para vocês um pouquinho sobre a revisão sistemática integrativa. Como o professor Paulo Henrique começou a dizer, essa é um método muito interessante, principalmente para quando a gente conhece pouco o assunto a ser estudado, há pouca informação na literatura, enfim. É uma metodologia qualitativa para a gente aprofundar, conhecer melhor aquele assunto, organizar as ideias e construir conhecimento a partir daí. Na ciência, a gente tem que entender o que já foi feito para identificar lacunas de pesquisa e entender como a gente avança. Como a gente vai propor avanços, inovações, se a gente não sabe o que já existe, como as coisas são feitas atualmente. Então, a revisão sistemática ela vai ajudar muito nisso. Tá? Por definição, a revisão sistemática é uma análise rigorosa que utiliza métodos sistemáticos explícitos para a síntese de literatura teórica e empírica anterior, para fornecer uma compreensão ampla de fenômeno específico e promover a geração de conhecimento. Então, a gente busca organizar todo o conhecimento relativo àquela temática em um estudo, para apontar esses caminhos futuros. Bom, isso auxilia muito na compreensão também da evolução histórica de um tema. E pode auxiliar também não só na identificação de lacunas de pesquisa, mas também de identificação de futuras tendências, tá? Para qual o assunto está sendo mais discutido, como a literatura está tratando isso. E normalmente a gente tem algumas etapas para realização. Então são essas 6.
Vocês com certeza verão essas etapas em disciplinas de metodologia científica, que é mais para contextualizar. Então, na primeira, como muito bem tratado pela Carol e pelo Daniel, primeira etapa, identificar o tema de estudo e selecionar a questão de pesquisa. Ao que eu quero descobrir, aonde eu quero chegar. Isso precisa ser muito bem delineado para a gente direcionar todo esse estudo. Numa segunda etapa, estabelecer quais os critérios de seleção e exclusão de trabalhos. Então, quais critérios vão permitir que um trabalho seja útil, que ele componha a minha revisão sistemática? Ou quais critérios são de exclusão, olha, esse documento, esse material não é pertinente para o meu trabalho, não é interessante para o objetivo que eu quero alcançar. Terceira etapa, aí sim, identificar os estudos que vão compor essa revisão sistemática, essa revisão da literatura. Quarta, uma vez selecionados os trabalhos, tentar categorizar, organizar esse corpus de informação. Quinto, analisar e interpretar os resultados, com base nas técnicas escolhidas. Eu vou apresentar para vocês o trabalho que a gente realizou e como ele utilizou essas diferentes técnicas. E última etapa, então, de apresentação da revisão e síntese do conhecimento. Organizar todas essas informações em um relatório de pesquisa, em um artigo científico e comunicar, né, essas informações, esse avanço, identificando lacunas de pesquisa e os principais temas tratados. Pode passar, por favor, Rafael. E para ilustrar essa técnica para vocês, essa metodologia, eu trouxe o exemplo de um trabalho recém-publicado nosso na revista Internext. Ele foi intitulado Comércio Direto no Mercado de Cafés Especiais, com atribuições, limitações e novos rumos de pesquisa. Contou com a autoria minha, do professor Antônio Carlos dos Santos, do professor Paulo Henrique Leme e da doutoranda Angélica da Silva Azevedo, que também é membro do Agritec. Bom, pode passar, Rafael, eu coloquei nos outros slides. Para a gente dar sequência, o que é o comércio direto? Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse conceito, mas é um modelo de comercialização diferenciado na cadeia de cafés especiais e que tem sido muito recorrente também na cadeia do cacau e outros produtos do agronegócio com alto valor agregado. Porque isso vocês vão perceber, a cadeia produtiva dos alimentos, ela costuma ser bem extensa. Pensem na cadeia do café. Então, começa lá com os fornecedores de sementes, de defensivos, passa pelo produtor, por todas as etapas ali de plantio, colheita, processamento, pós-colheita, enfim. Muitas vezes não é o produtor que processa esses grãos, ele precisa de uma cooperativa, de algum outro agente. Passa pela cooperativa, por outros intermediários que vão auxiliar na comercialização desse café, as torrefações, cafeterias, até chegar na mão do consumidor final. É uma cadeia produtiva muito extensa. E o que acontece? O lucro desse produto final, ele acaba sendo diluído ao longo de todos esses agentes. E muito pouco chega efetivamente às mãos do produtor rural. O cafeicultor, né, no caso que a gente estudou nesse trabalho, ele tinha pouco incentivo para produzir cafés de qualidade, cafés especiais de alta qualidade. Ele não era remunerado adequadamente por seu trabalho, pelo produto, tinha dificuldade de reinvestir na atividade, agregar valor, adotar novos métodos de processamento. Estava mais preocupado em sobreviver, tá? Ou em comercializar em maior quantidade para tentar tirar um lucro satisfatório dessa atividade. E isso gera um problema também na outra ponta da cadeia, que é suprimento de café especial. O consumo tem aumentado, o consumidor está cada vez mais interessado nesse produto, mas
Se não tiver produtor suficiente produzindo esses cafés diferenciados, fica cada vez mais escasso e mais caro também lá na outra ponta. Fica mais difícil para torrefações e cafeterias conseguirem adquirir esse café. Então, esse modelo de comercialização, ele busca justamente isso. Eliminar todos os intermediários da cadeia, o quanto possível, tá? Todos aqueles que não agreguem valor ao produto, de forma a evitar essa divisão dos lucros. Então, aumentar o percentual do lucro que chega no cafeicultor. Isso incentiva a produção de café de altíssima qualidade, aproxima os agentes que estão nas pontas da cadeia, então, o produtor rural e a cafeteria, a torrefação ou o consumidor final, então a troca de conhecimento, a coordenação dessa cadeia é muito mais próxima. Possibilita que eles trabalhem em conjunto para adotar novas técnicas e conseguir um café cada vez melhor. E isso também promove a rastreabilidade do café. Vocês estão estudando aí a rastreabilidade da carne. Esse modelo de comercialização, ele permite uma aproximação dos agentes e facilita essa rastreabilidade do café. Tá? E também promoção de sustentabilidade, tanto econômica, social e ambiental. É uma forma de tentar minimizar todas as limitações que a gente encontra nessa cadeia produtiva. Esse modelo de comercialização, ele é observado ali desde a década de 90, tá? Mas o termo mesmo, comércio direto, ele foi estabelecido em 2003. E isso influenciou, então, na realização da nossa pesquisa, tá? É uma temática muito interessante, com um potencial de contribuição muito grande, mas ela ainda é pouco tratada na literatura científica, tanto nacional quanto internacional. Uma das principais barreiras, vocês vão perceber, que é a definição do conceito. A gente fala em comércio direto, mas muita gente chama de cafés de relacionamento, tá? ou outras terminologias que acabam dificultando identificar a prática, desenhar e compreender como ela funciona. Então, o nosso trabalho contribui muito nisso, de tentar chegar numa base, olha, o que é o comércio direto? Como ele funciona? Quais as principais contribuições, quais as principais limitações nessa prática? E a partir dessas informações, o que a gente tira de conhecimento e como a gente pode auxiliar pesquisas futuras? Ou seja, como outros pesquisadores podem, como outros pesquisadores podem avançar com seus estudos a partir do nosso trabalho. Então, a gente trabalha uma pesquisa qualitativa, tá? Exploratória, justamente para conhecer melhor o campo de estudo e poder auxiliar os pesquisadores e os agentes da cadeia do café nesse sentido. Utilizamos a revisão sistemática integrativa da literatura e com esse objetivo que eu falei para vocês. Então, entender como funciona, apontar contribuições, limitações e novos rumos de pesquisa. Além disso, tentar contrastar a literatura técnica e acadêmica sobre o assunto. Porque essa é uma temática... Estão me ouvindo bem, pessoal? Esse fone está caindo, preferi tirar aqui. Sim? Então, essa é uma temática que ela é pouco abordada na literatura científica e mais trabalhada na prática. Então, os profissionais do mercado de café têm mais contato com isso, dialogam mais sobre o assunto. Então, a ideia também foi tentar identificar possíveis diferenças em como os acadêmicos e os profissionais técnicos tratam o assunto. Pode passar, Rafael, por favor. Aqui, justamente por essa característica, a gente utilizou o que é chamado de gray literature, ou literatura cinzenta, tá? Por quê? Tão poucos trabalhos acadêmicos sobre o assunto, que sejam artigos científicos publicados em periódicos com revisão dupla às cegas, em que o autor não sabe quem é o revisor e o revisor não sabe quem é o autor. Então, passa por todo aquele crivo científico antes de ser publicado. Esses trabalhos a gente chama de white literature, né, literatura branca. Mas essa é uma temática muito nova, pouco conhecida. Então, a gente optou por utilizar também como apoio outros materiais técnicos que foram dissertações, teses, capítulos de livros, tá? Para complementar
ao conhecimento sobre o assunto, que ainda é tão escasso. E aí, a gente utilizou como que esse material foi selecionado, tá, para compor a análise. Então, foi nas bases indexadoras da Web of Science, Scopus, Cielo, Science Direct e Google Acadêmico. Essas bases a gente normalmente escolhe, enfatiza essas bases conforme a nossa área de estudo, tá? Essas são as principais que a gente normalmente identifica na administração, nas ciências sociais aplicadas. Os materiais, então, como eu disse para vocês, artigos científicos foram a preferência, mas tiveram que ser complementados por dissertações, teses, livros e capítulos. E os materiais técnicos, aí já dos profissionais da área, do mercado, a gente buscou as publicações da Associação de Cafés Especiais, tá? Que é a mais reconhecida internacionalmente associação voltada para esse produto. Ela que traça muitos padrões e métodos de prova, de avaliação do café, tá? Ela é referência. E também o portal Perfect Daily Grind, que é um portal onde especialistas do assunto publicam semanalmente matérias, comunicações da sua pesquisa, das suas vivências, mas de forma mais técnica. Os materiais, então, a gente precisa selecionar. Lembram dos critérios de inclusão e exclusão? Então, como que eu vou selecionar esses trabalhos? Eu defini as bases, o formato dos trabalhos, e agora também eu defini os idiomas, no caso inglês e português, tá? Quaisquer trabalhos fora desses idiomas não foram considerados, e todos os trabalhos que foram publicados até maio de 2020. O pessoal, é sempre importante informar essa data, até onde a gente buscou, porque a ideia da literatura científica é que, à medida do possível, outros pesquisadores repliquem o trabalho que você conduziu e alcancem os mesmos resultados, tá? Dada a subjetividade inerente à pesquisa qualitativa, algumas percepções podem ser distintas, mas a ideia é que outros pesquisadores que conduzam a mesma pesquisa que você cheguem nos resultados mais próximos possíveis. Os termos de busca utilizados foram esses à direita da tabela, tanto para materiais técnicos quanto acadêmicos, tá? E a gente não delimitou um tempo de, olha, eu vou começar a procurar artigos ou outros materiais com esses termos de busca a partir de 2006, porque foi quando foi criado o comércio direto, porque, como eu disse para vocês, ele já era conduzido na prática, independente do nome, desde ali da década de 90. Aí as buscas foram realizadas entre dia 1º e dia 2 de junho de 2020, a seleção dos materiais. Pode passar, Rafael, por favor. Tentar acelerar um pouquinho aqui para não estender muito do tempo, tá, pessoal? Foram selecionados 95 materiais, sendo 56 acadêmicos e 39 técnicos, utilizando esses critérios de exclusão da tabela abaixo. Considerando as especificidades dos materiais técnicos, eles passaram apenas pelo critério de exclusão número 3. Então, o primeiro, só foram selecionadas pesquisas relacionadas à produção, industrialização, comercialização, sustentabilidade, qualidade e consumo de cafés especiais. Tá? Esses artigos, esses trabalhos foram mandados para um gerenciador de referências, o EndNote, é uma ferramenta muito interessante para ajudar nessas pesquisas. Aqui tem o número de trabalhos filtrados em cada uma das bases. No segundo critério, só foram selecionadas pesquisas que estavam disponíveis na íntegra. Então, apenas resumos ou pesquisas que tinham acesso fechado, que era necessário pagar para acessar, elas foram excluídas da pesquisa. E, no terceiro, aí a gente... Volta lá, Rafael, rapidinho. Aí, nós conduzimos uma leitura flutuante, que a gente diz, dos títulos, resumos e algumas áreas específicas dos artigos para retirar aqueles que não dessem atenção suficiente à temática. Agora sim, Rafael, pode passar. Aqui tem uma tabelinha para vocês com o percentual de cada material que foi selecionado, tá? Chegando nos 95.
E uma vez selecionado esse corpus, todos esses trabalhos, esse conhecimento, a gente precisava codificar, tratar essas informações. Tá? Então, os materiais foram codificados de acordo com a sua categoria. Então, acadêmicos A e o número A1, A2, A3, até o A56. E o técnico como T. Então, T1, 2, 3 até o 39. E eles foram submetidos à análise de conteúdo, que é a técnica para analisar esse conteúdo do texto que foi selecionado. A Carol já falou para vocês um pouquinho, né? Então, não vou me estender. Mas a gente adotou essa abordagem, essa análise de conteúdo, de uma forma qualitativa e semântica. Ou seja, a gente não estava preocupado com a quantidade, com a frequência de citação de um termo específico no texto, mas sim em ele ser abordado ou não, ele estar presente ou não nesse texto. Tá? E com a semântica, o significado do que foi dito. Pode passar, Rafael. A análise de conteúdo, então, ela foi conduzida em 3 etapas. Primeira de pré-análise, segunda de exploração e codificação do material e terceira, processamento e interpretação dos dados. Na primeira, uma vez codificados os materiais, selecionados, todos eles passaram por uma leitura para compreender, de forma mais abrangente, quais eram as principais ideias e significados gerais. Todos eles, os 95. Uma vez que tenha se criado uma compreensão um pouco mais profunda da temática, aí a gente passa por uma leitura bem criteriosa, bem aprofundada de todo o material e realizamos uma análise temática. Então, tentando verificar o que era tratado de comércio direto naquele trabalho e organizar isso em torno de temas, tá? Para facilitar a análise e a compreensão do assunto. Esses temas, eles foram sintetizados como tópicos apresentados, tá? Daqui a pouquinho tem no próximo slide. Na terceira etapa, então, esses temas em destaque, esses tópicos apresentados, eles foram trabalhados em conjunto para chegar em categorias maiores de análise, tá? Que não foram não a priorísticas. O que isso quer dizer? Essas categorias, elas emergiram dos dados por meio da nossa interpretação do que foi trabalhado, porque isso não tinha sido feito na literatura científica até então, pela recenticidade do tema, atualidade do tema e a ausência de outros trabalhos anteriores que tenham conseguido realizar essa estratégia, né, colocar em prática. Pode passar, Rafael. Bom, e aí aqui só para vocês verem como que a gente organizou, né? Então, os dados aqui à direita tem as referências que mencionam cada um dos featured topics aí, dos tópicos em destaque. Tá? Então, vocês podem ver que esses são relacionados aos benefícios trazidos pelo comércio direto, as contribuições. Então, a gente fala de um relacionamento e trabalho conjunto de longo prazo entre os agentes, a adaptabilidade do modelo ao contexto, porque muita gente critica as certificações porque elas têm dificuldade de considerar o contexto específico daquele produtor, aquela realidade. É um padrão que é aplicado a todo mundo. Tá? Então, o comércio direto tem essa vantagem pela adaptabilidade. A negociação direta e redução de intermediários, benefícios conjuntos e valor agregado, enfim, todas essas aqui. Redução de risco, de incerteza de comercialização. Todas essas temáticas, elas foram agrupadas na categoria relacionamento e coordenação, que é a grande categoria de benefícios que a gente identificou que contempla todas essas temáticas. A segunda categoria foi de origem e sustentabilidade. Então, empoderamento do cafeicultor e sustentabilidade, a gente está falando nos 3 pilares, ambiental, social e econômico. Tá? Então, empoderamento do cafeicultor, incorporação de atividades de valor agregado na própria propriedade rural, essas atividades são assumidas pelo cafeicultor, para ele conseguir se apropriar de uma parcela maior do lucro gerado nessa cadeia produtiva, aumento de preço pago pelo produto e estabilidade do cafeicultor, enfim.
todos esses também, preservação ambiental, auxílio na sucessão rural, então torna a atividade mais atrativa para manter os jovens no campo também, que é uma dificuldade muito grande vivenciada atualmente. Pode passar, Rafael. E a terceira categoria de benefícios, então, qualidade e diferenciação de produto. Aí, aumento de qualidade, oferta consistente de cafés de qualidade excepcional, pequenos volumes, né, são lotes menores de produção, exclusividade, diferenciação e um marketing muito positivo, que atrai muitos consumidores. Vocês podem ver que a gente organizou em ordem de importância atribuída na literatura. Então, a principal contribuição que a gente vê do comércio direto é o relacionamento e coordenação. Em segundo lugar, a origem e sustentabilidade, só então a qualidade e diferenciação de produto. A qualidade e a diferenciação podem ser considerados mais resultados do que o meio, né? A forma de alcançar tudo isso é pelo relacionamento e pela sustentabilidade. Pode passar, Rafael. E as principais dificuldades a gente também dividiu em 3 categorias. Então, implementação e monitoramento, porque é muito difícil isso, eu depois até queria ouvir vocês, se isso também acontece no mercado da carne. O primeiro contato entre produtor e comprador dos grãos é muito difícil, porque esse comércio direto, em geral, ele acontece com produtores de países em desenvolvimento e compradores em países desenvolvidos, normalmente com idioma inglês, né? Falam inglês, e eles têm uma dificuldade de encontrar, de conectar com esses cafeicultores. Muitas vezes a base de conhecimento do que é um café especial, do que faz ele ter qualidade, é diferente. Então, tem barreiras estruturais, culturais e normativas, os riscos financeiros e de suprimentos são grandes, tem um risco de monitoramento, porque o comércio direto ele envolve visitas à propriedade, o trabalho conjunto, mas não é possível que o comprador fique o ano inteiro na fazenda junto com o produtor, acompanhando e auxiliando, então esse momento à distância também acaba gerando risco, enfim, aumento nos preços nos custos de produção, altos investimentos. Em segundo lugar, barreiras conceituais e regulatórias, porque como a gente comentou com vocês, não tinha até o momento um conceito bem definido do que é o comércio direto. Então, várias pessoas enxergavam de formas diferentes, e isso atrapalhava muito o avanço do conhecimento científico, tá? E regulatória, porque diferentemente de uma certificação Fair Trade, Rainforest Alliance, UTZ, não tem uma agência reguladora acima de todos eles, que controle o comércio direto, que defina, acompanhe e monitore. Isso é muito realizado em acordo entre comprador e produtor. Isso, às vezes, envolve esses problemas regulatórios, não tem como garantir tudo, tá? Dificuldade de mensurar resultados, enfim. Pode passar, Rafael. E, por último, a categoria de acessibilidade e potencial de transformação. Porque, apesar de ter um potencial enorme de transformação desse mercado, de melhoria de qualidade de vida dos produtores, das famílias e das comunidades onde eles residem, esse modelo ainda é difícil de ser escalado, né, adotado em grande escala, pode manter algumas estruturas de poder, então quem define as regras ainda continua sendo majoritariamente quem vende os compradores, então eles acabam tendo mais voz, normalmente maior poder aquisitivo, tá? Restrições ao consumo, porque o café especial, por mais que eu particularmente sou suspeita para falar, mas eu acho que vale cada centavo, mas na visão do consumidor ainda é difícil, ainda parece um preço elevado e para muita gente ainda é inacessível. Se você for comparar com um café comprado no supermercado, quanto que vocês pagam num pacotinho de meio quilo? R$10? Se você até fizer as contas de quanto gera cada saca de café, depois de torrada, processada,
você vê que aquilo é difícil de ser só café. Ou alguém não está recebendo adequadamente pelo trabalho. Então, para o consumidor ainda parece muito caro, a gente precisa muito de educar o consumidor para o consumo de café especial. E isso talvez aconteça com a carne também. Vocês falando tanto de sustentabilidade, de rastreabilidade, o consumidor precisa entender por que esse produto é diferenciado para que ele efetivamente queira pagar mais. Ele ache que aquilo traz valor para ele. Tá? E possibilidade de atrapalhar iniciativas coletivas, porque como acaba tirando do caminho associações, cooperativas e outros agentes, pode acabar enfraquecendo essas iniciativas coletivas. Pode passar, Rafael. Estou fechando, viu, Gustavo? Eu sei que eu já passei do tempo aqui, é o último slide, gente. Então, a gente conseguiu, então, demonstrar as principais contribuições e limitações do comércio direto. A gente teve uma sessão do trabalho também, que depois vocês podem acessar para ler na íntegra, apontando os principais caminhos de pesquisa futura para auxiliar outros pesquisadores a aprofundarem o conhecimento. Com base em tudo que a gente conseguiu organizar desse corpus e as conclusões que a gente tirou, a gente propôs um conceito novo de comércio direto. Então, para embasar toda essa conversa, todo esse trabalho, para ajudar a avançar na adoção e crescimento desse modelo de comercialização. Está aí a definição, tá? Então, a gente trabalhou com a construção de mercados também, por isso que... Mas, enfim, arranjo de mercado composto por agentes relacionados ao mercado de cafés especiais, que, através do encurtamento da cadeia produtiva, buscam melhorar a coordenação e transparência, garantindo o suprimento de cafés de alta qualidade, o que só pode ser alcançado por meio da promoção de iniciativas economicamente, socialmente e ambientalmente responsáveis, tá, na produção de café. Após toda essa leitura, toda essa análise, a gente chegou nesse conceito que descreveria toda a prática e daria uma atenção à dimensão estratégica que ela tem. Não só a questão de sustentabilidade, que é muito importante, mas estratégica para gerar o ganho para todos os atores dessa cadeia. E também propusemos algumas etapas para a realização do comércio direto, que acontecem normalmente, tá? E que podem ajudar a identificar as melhores formas de contactar os agentes, de como realizar esse trabalho conjunto, quais as principais dificuldades. Aquelas contribuições e limitações foram analisadas também dentro dessas etapas. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Peço desculpas por ter passado um pouquinho do tempo. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Se vocês tiverem interesse, mando o trabalho na íntegra para vocês também. Mas a ideia era que vocês visualizassem o potencial também da pesquisa qualitativa. A Carol falou da observação, o Daniel também falou. Então, e o professor Paulo Henrique ressaltou que às vezes a gente olha para a pesquisa qualitativa com um pouco de receio, parece um mundo diferente, mas ela traz dados muito ricos, a gente consegue aprofundar muito nas temáticas, e a partir daí, desenvolver estudos quantitativos para tentar generalizar essas informações, verificar a adoção em larga escala. Então, as duas andam juntas, tá? Uma complementa a outra. É isso, pessoal. Obrigada. Desculpa estender no tempo. Eduardo, é com você. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? Boa tarde, tudo certo? Sim. Beleza, perfeito. Bom, então eu fiquei com o tema antecipação do futuro com inteligência competitiva. Quando a gente fala assim de antecipar o futuro num contexto de negócios, é algo que para as empresas vale muito dinheiro, né? Quem não gostaria de ter um sinal, um indicador de como que o mercado vai ser daqui 5 ou 10 anos, de uma mudança de padrão de consumo, né? Só que não existe bola de cristal. No entanto, a inteligência competitiva, ela é um conjunto uma metodologia, um conjunto de técnicas simples que podem ser aplicadas para você identificar no presente sinais de mudanças que já começaram
e que serão cada vez mais importantes no futuro. Então, ela pode ser aplicada em basicamente qualquer contexto, e inclusive vocês da Zeta podem implementar essas ferramentas no trabalho de vocês, em inúmeros projetos, porque o resultado é realmente efetivo. Então, para começar aqui a conversa, próximo slide. Eu gosto de mostrar essa citação de um antigo filósofo grego, né, que ele disse: a única coisa que não muda é que tudo muda. Ou seja, a mudança ela é constante, né? As paisagens naturais mudam com o tempo, as espécies evoluem, o comportamento humano muda ao longo do tempo, e hoje em dia, o que tem um peso muito grande, uma relevância muito grande para a gente é a tecnologia, que está avançando cada vez mais e numa velocidade crescente. Então, os equipamentos eletrônicos que a gente usa hoje são muito melhores, mais sofisticados e mais baratos do que aqueles de apenas 10 anos atrás, por exemplo. Então, esse contexto da mudança, ele pode ser a diferença entre uma empresa perceber essas mudanças e ganhar muito dinheiro com isso, ou não perceber e ir à falência. Eu gosto de dar como exemplo a Nokia, que já foi a maior fabricante de celulares do mundo, na época dos celulares básicos, e ela não percebeu a mudança para os smartphones, né? Quando ela foi entrar no mercado de smartphones, já tinha demorado muito, ela não conseguiu e ficou para trás, né? Foi superada pelas suas concorrentes, e hoje é uma empresa muito menor, que eu acho que nem trabalha mais com celulares. Então, a gente entender essas mudanças e, de alguma maneira, antecipar elas é fundamental num contexto econômico. Próximo slide. E na agricultura não é diferente, né? Na agricultura, na pecuária, tudo isso que a gente trabalha muito na UFLA e que a Zeta também está envolvida. Então, essa aqui é uma foto de uma lavoura de café, produto que Minas Gerais é o maior estado produtor brasileiro e o Brasil é o maior produtor mundial. Uma foto tirada no começo do século XX. Então, reparem que os pezinhos de café estão bem longe um do outro. Nessa época não havia melhoramento genético, não havia adubação, controle de pragas, era tudo muito simples e arcaico. E a colheita desse café, ela era toda manual. Você precisava de dezenas e dezenas de famílias vivendo dentro da fazenda para poder fazer a colheita desse café. Mas, com a mudança, né, melhoramento genético, novos adubos, novas tecnologias que foram surgindo, a cafeicultura mudou completamente desde aquela foto até hoje. Então, essa aqui é uma vista aérea de uma lavoura de café moderna. Apesar de estar um pouco distante, dá para reparar que os pés de café estão todos muito mais próximos uns dos outros do que na primeira foto, né? Isso é para que você aproveite mais o solo, né? Tem uma produção por área maior. Essas lavouras têm sustentabilidade, alta produção, e a colheita delas é mecanizada. Hoje existem equipamentos que entram ali no meio e fazem quase todo o trabalho usando apenas uma ou duas pessoas controlando esses equipamentos. Então, nessa transição da cafeicultura antiga para a moderna, os produtores tiveram que se adaptar, as cooperativas, as empresas. Quem não fez isso, provavelmente foi à falência e hoje já não mexe mais com café. E essas mudanças, a tendência é que elas continuem sendo cada vez maiores na agricultura das próximas décadas. Agora a gente está entrando na chamada agricultura 4.0, em que as novas tecnologias digitais estão sendo aplicadas no contexto do agro. Então agora nós temos perspectiva de inteligência artificial aplicada na gestão de propriedades agrícolas, por exemplo, centenas ou milhares de sensores espalhados pela lavoura, ou pelos equipamentos, pelos armazéns, gerando informação em tempo real sobre o clima, sobre estoque, sobre os processos, e aí essa informação ela é analisada por uma inteligência artificial. Nós temos a tecnologia do blockchain, que
pode possibilitar a rastreabilidade do café, né? A pessoa que vai estar comprando café lá na Europa vai conseguir ter uma comprovação de que o café foi produzido no sítio do seu Joaquim, lá no sul de Minas, colhido no dia 20 de julho de 2021, processado de tal maneira. Tudo isso já está acontecendo. Essas tecnologias já são realidade e estão sendo aplicadas no contexto do agro. Então, são mudanças que a gente vai ter que se adaptar novamente a elas, né? Os produtores para que continuem na atividade, o país como um todo para que continue sendo uma grande potência agrícola, mas, em meio a tudo isso, também existe muita confusão. Nem todas as tecnologias que parecem promissoras hoje realmente vão dar certo no futuro. Existem decisões estratégicas que precisam ser feitas diante disso, né? Onde investir, onde não investir. E isso acaba gerando muita confusão entre os políticos e entre os profissionais do agronegócio, né? Desde do consultor, do agrônomo, até o pesquisador ou o administrador. Então, né, no meio de tudo isso, como os profissionais do agro, e isso inclui vocês, né, que trabalham na Zeta, podem lidar com tantas inovações e mudanças que estão acontecendo. E é aí que entra a inteligência competitiva, que vai nos dar um direcionamento de como identificar o que é relevante do que não é relevante, fazendo decisões para a empresa em que trabalhamos ou até decisões profissionais de novas áreas para se especializar ou para trabalhar. Então, qual que é o primeiro passo para vocês implementarem inteligência competitiva em uma empresa ou em um determinado projeto aí da Zeta? Primeiro, vocês têm que fazer uma pesquisa prévia sobre o assunto de vocês, né? Digamos que seja o trabalho lá da pecuária. Então, vocês precisam saber exatamente, mais ou menos, né, como é que é o ciclo de produção da carne, quais são os países que mais produzem, os que mais exportam, os maiores consumidores e as maiores empresas desse segmento, por exemplo. A partir dessas informações, você consegue definir um banco de palavras-chave para fazer pesquisa. Então, a gente sabe lá que o Brasil é o maior produtor e exportador de carne bovina. Então, o Brasil tem que estar lá na pesquisa que a gente vai fazer no Google ou nos bancos de dados em outros lugares. Aí você vê que o maior comprador, digamos que é a China. Então, opa, China é importante, eu também vou incluir essa palavra-chave na minha busca. Bom, feito isso, né, esse entendimento prévio, essa primeira etapa, é necessário selecionar as fontes de informação confiáveis, né, porque a internet ela é um verdadeiro oceano de dados e informações, é muito fácil se perder ali. Então, é preciso identificar as melhores fontes para o assunto que você quer e trabalhar com um número limitado. Outras possibilidades: participação de eventos, né, congressos científicos, encontros. A UFLA todo ano faz dezenas de eventos voltados para o agro com grandes especialistas. Ali também é uma ótima fonte de informação do que está acontecendo. Conversar com produtores especialistas, que são as pessoas que vivem aquela realidade, observam as mudanças. E também existem os artigos acadêmicos e os bancos de dados. Inclusive, as metodologias que já foram mostradas anteriormente podem ser aplicadas nessa etapa para enriquecer o conhecimento. Mas o que eu quero destacar é que, apenas buscando notícias no Google, fazendo esses filtros por palavra-chave e por data, vocês conseguem se tornar especialistas em um determinado assunto em relativamente pouco tempo. Eu sempre trabalhei com cafeicultura, fazendo esse trabalho de inteligência competitiva para café, e realmente, quando você está ali toda semana monitorando as notícias de consumo, dos países produtores, né, das novas tecnologias, você começa a entender tudo que está acontecendo no mundo e juntar as peças do quebra-cabeça, né? Falar, opa, isso aqui vai impactar naquilo, isso é bom para o Brasil, isso é ruim para o Brasil. Então vai ficando tudo claro, só com o monitoramento de notícias já dá para obter muita informação e as outras etapas podem complementar isso. Próximo.
Bom, depois que vocês fizeram essa coleta de informações, é preciso entender o que está ali e agregar novos dados e informações. Então, por exemplo, uma notícia está falando de aumento de produção de um determinado produto. Então, você vai encontrar as estatísticas confiáveis que comprovam aquilo, né? Vai buscar um artigo científico que explica algo que a notícia só citou por alto. Então, é todo um trabalho mesmo de construção de informação, né? De produzir algo com bastante valor agregado, e depois vem a reflexão sobre o impacto que aquilo está gerando. Então, você fez toda uma pesquisa, beleza. E agora, o que isso significa para o meu setor? Seja uma análise de café, de boi, de tecnologia, né, qualquer coisa. Você precisa tirar uma conclusão. Falar, opa, né, tudo isso que eu analisei me mostra que, né, no futuro vai aumentar a demanda por essa tecnologia. Ah, essa outra tecnologia aqui está em declínio. Então você vai ter essa conclusão, né, vai gerar uma análise com isso, com indicações, recomendações de ação, né, ó, a gente precisa investir nesse setor, a gente precisa fazer aquilo. Então, você vai ter um mapa bem claro das ações que precisam ser feitas, justamente antecipando a mudança, né? Todo esse trabalho de informações é para, com o que está acontecendo agora, justamente perceber para onde que isso está caminhando, né? Qual que é a possibilidade de futuro a partir daqueles dados. E aí você vai tomar ações com isso. Então, essa sua análise, ela tem que ser entregue para alguém. Então, pode ser para o produtor, né, que vai ler isso e vai tomar uma decisão de investimento na propriedade dele. Pode ser para o diretor, gerente da sua empresa, do seu setor. Pode ser para um político, se for um trabalho de inteligência competitiva voltado para o setor público. E pode ser você mesmo, né? Digamos que vocês queiram tomar uma decisão aí de qual área vocês vão se especializar para trabalhar no futuro. Fazendo esse monitoramento de fontes, do que está acontecendo e quais podem ser as melhores áreas de trabalho para o futuro, né, você pode gerar uma inteligência competitiva pessoal, tomando aí uma decisão de faculdade, de pós-graduação, de curso para fazer e poder, daqui 10 anos, estar trabalhando no setor que vai ser altamente demandado pela economia. Próximo. Então, em síntese, as etapas da inteligência competitiva são essas, né? Coletar os dados de maneira ordenada e constante, né? Não adianta fazer essa coleta durante só um mês. Lógico que para determinados projetos pode até ser, mas o ideal é que as empresas, os governos, eles tenham departamentos de inteligência competitiva e dentro das áreas de interesse façam essa coleta diariamente ou semanalmente para estar sempre atualizando as possíveis tendências que estão surgindo. Esses dados têm que ser analisados também, continuamente, de maneira profissional, agregando novas informações de outras fontes. Essa análise ela tem que gerar uma recomendação de ação, né, o que você deve fazer ou deixar de fazer, e isso tem que ser entregue para a pessoa que vai tomar a decisão, né? De forma bem resumida, esse é o ciclo da inteligência competitiva. Então, com isso, é possível identificar de maneira antecipada ameaças e oportunidades, né? E como eu disse, eu fiz isso para café durante muito tempo, e eu garanto para vocês que realmente funciona, né? Fazendo esse processo ali, semana a semana, mês a mês, realmente dá um entendimento muito bom e gera informações que são estratégicas dentro do seu objetivo. Então, eu fecho retomando aqui a citação do filósofo grego, né? A única coisa que não muda é que tudo muda, né? Sempre foi assim, sempre será. Então, o que nós podemos fazer enquanto profissionais e pesquisadores é utilizar uma metodologia, uma ferramenta que nos dê sinais, né, indícios do que vai mudar e como vai mudar. E aí a gente aplica isso no nosso trabalho. Então, agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para dúvidas depois.